Começaremos essa segunda parte do estudo A Ordem de Deus fazendo uma pergunta. Podemos fazer qualquer coisa que não tenha sido definida nas Escrituras? Alguns cristãos respondem a estes questionamentos argumentando que se a palavra de Deus não trata especificamente de algo ou não proíbe, então Deus não vê problema nisso. Eles acham que se a Bíblia não abordar diretamente o assunto de como os cristãos deveriam se reunir para adoração e o ministério, então isso ficaria à escolha e gosto de cada um. Consequentemente, não veem nada de errado em implementar no cristianismo coisas que não estejam na Bíblia. Tal posição exime a igreja de nossos dias da responsabilidade pelo atual estado de coisas. Todavia, esse argumento está completamente equivocado, pois a Bíblia aborda sim a questão de como os cristãos devem se reunir para adoração e o ministério. O ideal de Deus pode ser claramente encontrado na Bíblia. Talvez o padrão para adoração e o ministério do cristão seja tão simples que as pessoas acabam passando por cima dele e achando que ele não exista. Boa parte da ordem tradicional do governo da igreja, que é encontrada no cristianismo denominacional hoje, não apenas carece de fundamento da palavra de Deus, na verdade, ela chega até a contradizer o que Deus estabelece em sua palavra. Além disso, não se trata de um princípio sadio raciocinar o que não está na Bíblia para compreendermos a vontade de Deus a respeito de qualquer assunto. 2 Timóteo 1,7. Em essência, o que se está insinuando é que podemos fazer o que quisermos na adoração e no ministério, desde que não seja proibido pela Bíblia. Isso não faz sentido. Faz-nos lembrar do que um irmão de boas intenções, mas equivocado, disse certa vez: na Bíblia existe mais estrelinhas do que linhas. Certamente, esta não pode ser uma maneira sadia de buscarmos a vontade de Deus sobre qualquer assunto. Se aplicarmos o mesmo princípio sobre outros assuntos que dizem respeito à doutrina e a práticas cristãs, não haveria limites para o número de situações em que poderíamos aplicar um raciocínio assim. A verdade concernente a um assunto em particular seria imediatamente perdida. Na verdade, é justamente isso que está acontecendo de uma maneira geral com a própria questão de como os cristãos deveriam se reunir para a adoração e o ministério da palavra. A razão de Deus nos dar a sua palavra foi para que conheçamos a sua vontade. 1 Coríntios 2, 12, 13. Se existe uma prática louvável para nós, esta é, abre aspas, buscar, fecha aspas, a verdade em sua palavra e procurarmos por sua graça praticá-la. Provérbios 25, 2, Atos 17, 11 e 12. O hábito do apóstolo Paulo era de discutir sobre as Escrituras, isto é, a partir delas. Atos 17, 2. Ele não introduzia nelas os seus pensamentos. Isto mostra que jamais temos o direito de inserir nossos próprios pensamentos na palavra de Deus, tentando fazer com que ela diga algo que ela não diz ou aquilo que gostaríamos que ela dissesse. Como disse o irmão T.B. Barnes, disse, abre aspas, ou Deus estabeleceu uma ordem para a Assembleia, ou ele deixou para o homem fazer isso segundo a sua própria vontade. Se ele estabeleceu uma ordem, todos ficam claramente obrigados a ela, e qualquer distanciamento dessa ordem é um ato de desobediência. Fecha aspas. Se buscarmos honestamente a vontade de Deus, a única maneira lógica de obtermos ajuda sobre este assunto seria voltarmos à palavra de Deus e, por assim dizer, começarmos do zero, dizendo, abre aspas,
Que tal não fazermos coisa alguma em nossa adoração e ministério, exceto aquilo que Deus manda na sua palavra? É isso que tentaremos fazer ao abordarmos esse assunto. A ruína do testemunho cristão. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, vemos que quase todos os escritores do Novo Testamento previram que a ruína e o abandono da palavra de Deus estaria no testemunho cristão. Portanto, não deveria ser uma grande surpresa para nós quando víssemos esse abandono da ordem de Deus na criação de igrejas denominacionais ou não. As segundas epístolas do Novo Testamento se ocupam particularmente deste assunto. Cada epístola revela algum aspecto da fé cristã sendo abandonada e, consequentemente, assinala o caminho para aqueles que são fiéis seguirem em cada situação. A carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, que poderia também ser chamada de segunda epístola aos Efésios, descreve o abandono do primeiro amor. A segunda epístola aos Tessalonicenses trata do abandono da bendita esperança, a vinda do Senhor no arrebatamento. A segunda epístola de João considera a gravidade de se abandonar a doutrina de Cristo. A segunda epístola de Pedro apresenta o abandono da piedade na prática. A segunda epístola aos Coríntios trata, dentre outras coisas, do abandono da autoridade apostólica conforme é encontrado nas Escrituras. A segunda epístola a Timóteo nos fala do abandono da ordem na casa de Deus. Esta, particularmente conectada ao assunto que estamos considerando. O testemunho de Paulo. O apóstolo Paulo nos alertou para o fato de que haveria um grande abandono da palavra de Deus entre os cristãos professos. Ele disse: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Em suas epístolas a Timóteo, ele mencionou aqueles que naufragariam na fé, 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, que apostatariam da fé, o conjunto formado pela verdade cristã, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, que se afastariam da fé, 1 Timóteo 6, 10, que se desviariam da fé, 1 Timóteo 6, 20 e 21, que perverteriam a fé de outros por meio de seus ensinos errôneos, 2 Timóteo 2,18, que se tornariam reprovados quanto à fé, 2 Timóteo 3,8. Ele disse que viria o tempo quando os cristãos professos, de um modo geral, não suportariam a sã doutrina, mas desviariam seus ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas que não têm qualquer fundamento na palavra de Deus. 2 Timóteo 4, 2 a 4. Ele disse que os padrões morais no testemunho cristão também se degenerariam até chegarem ao mesmo nível dos praticados entre os pagãos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Compare com Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Ele falou de impostores que se levantariam professando conhecer a verdade, os quais imitariam os poderes miraculosos de Deus numa tentativa de resistirem à verdade. 2 Timóteo 3, 7 a 8. Ele também falou que as coisas não melhorariam, mas que, entre aspas, homens maus e enganadores, dentre o testemunho cristão, pois é este o contexto do capítulo, iriam de mal a pior. 2 Timóteo 3,13. Basta darmos uma olhada superficial no testemunho cristão de nossos dias para vermos que todas essas previsões chegaram ao seu triste cumprimento. O testemunho de Mateus, nas parábolas do reino dos céus, Mateus indica o mesmo abandono.
Nelas o Senhor Jesus disse que o inimigo, Satanás, viria e semearia o joio no meio do trigo. Isto indica que no reino dos céus haveria uma intromissão de professantes falsos e sem vida. Como resultado disso, o reino teria uma mistura de crentes, trigo, e falsos professantes, joio, os quais não seriam separados até o fim desta era. Mateus 13, 24 a 30, 38 a 41. Mateus registra que o Senhor Jesus ensinou às multidões que um vasto sistema cresceria a partir da simplicidade original do cristianismo e que no final não guardaria qualquer semelhança àquilo que era no princípio. Ele usou a figura de uma semente de mostarda, sendo plantada na terra e crescendo demais até se tornar uma imensa árvore, na qual as aves do céu viriam e se aninhar. A grande árvore nos fala de domínio e poder. Ezequiel 31, 3 a 7, Daniel 4, 10 a 11 e versículos 22 a 34. O Senhor indicava assim que a profissão cristã se desenvolveria na forma de uma grande instituição mundana, dando ao cristianismo um aspecto de grandeza e pretensão. A profissão cristã acabou se tornando um grande sistema de religião, política e negócios. Nela os homens se esforçam para conseguir honra, grandeza e poder. As aves do céu nos falam de espíritos malignos, Apocalipse 18:2, que se apoderariam das mentes dos homens e os influenciariam para que se ensinassem doutrinas errôneas. 1 Timóteo 4:1. Se já tivemos a oportunidade de apreciar o barulho que sai de uma árvore cheia de pássaros, entenderemos o quão exata é essa figura da confusão que existe no testemunho cristão. As aves estão todas gorjeando ao mesmo tempo, todas elas aparentando ter algo a dizer, mas suas vozes são todas conflitantes. É isso o que ouvimos quando atentamos para os milhares e milhares de vozes das várias assim chamadas igrejas existentes na cristandade. Mateus 13, 31, 32. O Senhor Jesus continuou falando da mulher que introduziu fermento em 3 medidas de farinha. Mateus 13, 33. Isto nos fala de outro aspecto da ruína que se abateu sobre a profissão cristã. Se as aves da imensa árvore ilustram a grande profissão externa que iria se desenvolver, o fermento na massa nos fala da grande corrupção interna que acabaria permeando a cristandade. Nas Escrituras, o fermento é uma figura ou tipo do mal. Mateus 16, 6, Marcos 18, 15, 1 Coríntios 5, 6 a 8, Gálatas 5, 7 a 10. A massa, abre aspas, é uma figura de Cristo que é o pão da vida, fecha aspas. Ele é o alimento espiritual dos filhos de Deus. João 6, 33, 35, versículos 51 e 58. Portanto, o Senhor indicou que a igreja professa a mulher iria corromper o alimento dos filhos de Deus ao introduzir a má doutrina, misturando-a com a verdade acerca da pessoa do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu na vasta profissão da cristandade. Muitos ensinos errôneos e malignos têm sido associados à pessoa de Cristo. Sendo assim, estas 3 parábolas no Evangelho de Mateus indicam que haveria a introdução de pessoas malignas, Mateus 13, 24 a 30, espíritos malignos, Mateus 13, 31 e 32, leia também 1 Timóteo 4, 1, e doutrinas malignas, Mateus 13, 33. Algumas outras similaridades do reino
No Evangelho de Mateus também indica essa ruína que acabaria sendo introduzida. Por exemplo, Mateus 25, de 1 a 13, diz que todas as 10 virgens tosquenearam e adormeceram. Elas estavam dormindo quando deveriam estar vigilantes. O testemunho do apóstolo Pedro também falou dos ensinos malignos que surgiriam no testemunho cristão. Ele disse que falsos mestres se levantariam dentre os santos de Deus e introduziriam, abre aspas, heresias de perdição, fecha aspas, que muitos seguirão até o ponto de falarem mal do caminho da verdade, segundo Pedro 2, de 1 a 3, 3,16. Não devemos esquecer que as Escrituras dizem que devemos rejeitar as heresias porque é uma obra da carne. Tito 3, 10 a 11, 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5, 20. Que cada um que nos ouve nesse estudo possa entender e se submeter à verdade de Deus. Deus abençoe a todos.